Hoje nós vamos falar da graça de Deus, porque unção é graça. Só que nós vamos entender a graça. O que é a graça? Então, essa formação ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte nós vamos falar de graça suficiente, de organismo sobrenatural e de graça suficiente. E na segunda parte nós vamos falar dos dons do Espírito Santo, que também é graça. Então hoje nós vamos falar disso. Eu confesso para vocês que todo conteúdo que eu vou falar aqui hoje eu busquei e aprendi, e eu acho que isso tem que ficar registrado até na internet, com as aulas que eu estou tendo com o padre Paulo Ricardo em Campinas, na comunidade Pantocrator, na escola de formadores que ele está dando lá, nas aulas de formadores de comunidade. Porque assim, é um conteúdo muito profundo, que eu vou tentar passar da melhor maneira possível, mas eu gostaria que vocês anotassem e que, se fosse necessário, até perguntassem. Porque ele fala de algo muito, assim, muito de dentro de nós. De coisas que a gente vive, que a gente experimenta, mas que a gente não conhece, né? Então é um conteúdo que ele deu lá, foram também mais de uma aula que ele passou esse conteúdo todo para nós lá. E eu quero passar para nós porque eu acredito que essa graça ela é fundamental para a gente ter unção na evangelização. Não tem como a gente ter uma unção na evangelização, ou seja, evangelizarmos com poder, se não buscarmos a graça de Deus. Uma graça que vem, né, de forma gratuita, espontânea da parte de Deus. Então vamos lá, começando. Graça suficiente. O que é graça suficiente? Para a gente entender, eu pus alguns tópicos aqui para que vocês possam entender. Primeiro, dentro de cada ser humano existe uma presença divina. Nós somos imagem e semelhança de Deus, não somos? Somos ou não somos? Então, dentro de nós existe uma presença divina, existe uma essência de Deus. Até daquele ser humano que é ateu, até daquele ser humano que não se importa com Deus. Existe dentro dele uma presença divina ali dentro. Uma essência de Deus que brota da imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou. E aí, dentro da criação de Deus, isso aqui é interessante vocês entenderem, existe a criação inicial e a criação atual. Ou seja, Deus já criou tudo que ele tinha para criar? O que vocês acham? Sim ou não? Sim? Não. Por que não? Ele já criou tudo que ele tinha para criar? Quem que acha que é sim? Quem acha que é sim? Isso mesmo. Ele não criou tudo. Ele tem a criação inicial, que aí criou toda a matéria. Ou seja, criou o mar, criou a terra, criou a matéria. Só que tem a criação atual. O que é a criação atual? Cada alma, em cada ser que vai nascer, Deus cria algo novo. Ou seja, cada mulher que está grávida, que lá está acontecendo uma criação atual de Deus. A alma, a nossa alma, cada vez que nós fomos criados, ela é uma criação atual de Deus, né? Todo ser humano, quer ver? Existe um mundo material criado de uma vez, lá no princípio. Existe um mundo espiritual que se cria em cada gestante, ou seja, a alma é o mundo espiritual, é a parte espiritual de nós. A parte espiritual, gente, Deus está criando ela todo dia. A nossa espiritualidade, a parte espiritual da nossa vida, ela é a criação atual. Ela não está pronta. Por quê? Porque ela vai acontecendo à medida que nós vamos vivendo. E à medida que outro ser humano vai nascendo. Então existe essa criação atual. Por isso que também existe a questão da graça de Deus, que atua todo dia. Porque se Deus tivesse criado tudo e toda a criação tivesse completa, ele não estaria atuando na nossa vida. Porque se Deus é criador, quando ele atua, ele cria. Toda vez que Deus atua, ele cria algo novo. Né? E é aquilo que o Renato falou. Nós podemos ir mais longe à medida que nós vamos deixando Deus criar algo em nós. A criação de Deus e se manifestando em nós. Claro que na parte espiritual, né? Não na parte material, porque se a gente também ficar contando com a graça de Deus para diminuir a barriga, ou contando com a criação de Deus para criar uma vontade da gente fazer alguma coisa para mudar algo material em nós, aí não, a criação material já está pronta. Agora, a criação espiritual ela vai acontecendo a cada dia. E nesse ato de criação, né, da alma humana, a alma humana é esse ato de criação atual, né? A alma é a criação atual, que
é um ato criador único. Ou seja, cada alma é um ato de criação de Deus único. Um ato de criação de Deus. Né? Cada um de nós somos únicos. Nós aprendemos isso na evangelização. Nós somos únicos, não existe ninguém igual a nós. Então, a alma humana é um ato único de criação de Deus. Né? É uma palavra divina que pronuncia-se a cada tempo para cada pessoa. Aí eu queria pegar com vocês João 1, de 3 a 4, até para a gente entender isso, que não é simples de entender. Por mais que a gente às vezes balança a cabeça, fala, mas né? A gente sabe que não é tão simples. Mas João capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: tudo foi feito por ele, e sem nele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Vou ler de novo. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. O que São João está dizendo isso para nós, confirmando isso que foi falado? Tudo foi feito por Deus. Tudo foi feito por Deus. Só que a vida que a gente recebe, a vida que nós recebemos, ela vem de Deus. Então, cada vez que a vida surge, Deus cria de novo. Ou Deus cria, né? Não sei se seria de novo, mas Deus cria. Cada vez que a vida surge, Deus cria. Alguma pergunta sobre isso? Você vai falar assim, mas o que isso tem a ver? Vocês vão entender daqui a pouco o que tem a ver. Dentro dessa criação de Deus, dessa ação de Deus, e aqui no primeira coisa que eu falei é que dentro de cada ser humano existe uma presença divina, né? Que é esse ato de criar e tudo mais. Aí vem, dentro da graça suficiente, vem a conversão. O que é a conversão? Por exemplo, a gente evangeliza a pessoa para ela se converter. O que é a conversão? O que vocês acham? Mudança de vida. Abrir os olhos. Ali vocês vão entender melhor abrir os olhos. Quando você escutou um pregador falar para você e ele falou um tanto de coisa, você falou assim, nossa, era tudo que eu tinha que ouvir. Ou era tudo que faltava na minha vida. Já aconteceu isso com você? É aquela resposta de sim. E acontece sempre. Então, o anúncio de Deus, quando eu anuncio, né? Ou seja, o pregador, fazer o outro ver o que já existe dentro dele. Quando a gente anuncia uma verdade de Deus, dentro do outro ser humano existe uma presença de quê? Que eu falei? Divina. Quando eu anuncio a presença divina e o outro recebe junto com a presença divina que está dentro do outro, ou seja, uma presença divina que eu anuncio com a presença divina do outro, faz o abrir os olhos. Quantas pessoas falam assim, quando falaram de Deus para mim, minha vida teve sentido. Né? A gente escuta as pessoas dizerem isso. Ou seja, há um abrir dos olhos. Ou seja, pregar Deus é fazer o outro ver o que já está dentro dele. Já existe dentro de cada ser humano uma graça suficiente. Uma presença da graça de Deus. É uma presença divina. E existe dentro de nós também. Uma graça inicial. Essa graça, quando é vinda, encontra-se com a graça que é anunciada, faz a coisa acontecer. Porém, nessa graça suficiente, que é o ato de Deus nos criar como uma alma única, que é uma criação atual de Deus, que é uma presença divina de Deus dentro de nós, que é uma conversão, um encontrar-se com a verdade que já está dentro de mim, com a verdade que me é anunciada, os nossos instintos e paixões distorcem tudo isso que a gente está partilhando aqui. Por que a gente tem que evangelizar as pessoas? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Eu queria que vocês falassem assim, não. E se eu não estiver sendo claro, porque assim, para mim também não é um conteúdo fácil. O que acontece? Aqui eu venho falar que tudo isso que é anunciado, por que muitas das vezes não acontece? Porque os instintos e as paixões nos dão uma visão distorcida de tudo isso. Quantas vezes nós mesmos temos uma visão distorcida de tudo isso? Quantas pessoas às vezes não conseguem receber o anúncio da palavra da forma como precisa receber? Quantas vezes nós, pregadores, não conseguimos anunciar o que o outro precisa ver dentro dele? Porque os nossos instintos e paixões distorcem a nossa visão de Deus. Distorcem a nossa visão da presença divina. É como que o ser humano, ele caminha. E a partir dos seus instintos e paixões, ele vai perdendo a direção daquele plano original e inicial de Deus. Ah, mas isso aí é o pecado original. Não é bem só o pecado original.
Por exemplo, pelo nosso instinto. O nosso instinto nos faz não querer rezar, por exemplo. É ou não é verdade? O nosso instinto faz isso. As nossas paixões interiores, muitas das vezes, fazem com que a gente não reze. Faz com que a gente não busque Deus. Faz com que algo... Quantas vezes as coisas de Deus se tornam um peso para nós? Porque se a gente olhar tudo isso antes aqui, gente, seria muito fácil ser de Deus, concordam? Existe uma presença divina dentro de nós, existe uma graça atual sobre nós, Deus cria a nossa espiritualidade a cada vez que a gente se entrega a Ele, então era muito fácil. Porém, dentro de nós existem instintos e paixões que distorcem e que nos tiram da graça o suficiente. Ou seja, isso aqui é a grande tentação que está plantada dentro de nós. Os nossos instintos e paixões. Aí, vem depois que eu vou falar, né, a segunda coisa que eu vou falar, que é o organismo sobrenatural, e aqui já é o início dele, que a virtude faz parte do organismo sobrenatural. A virtude faz a gente ver as coisas como são, ou seja, esse instinto e virtude é um oposto do outro. Ou seja, como que eu venço meus instintos e paixões? Através da virtude. Alguém sabe o que significa a palavra virtude? O que significa virtude? Também. Mas, assim, o hábito é um tipo de virtude, não é todas as virtudes. Porque tem as virtudes naturais, que são hábitos, daqui a pouco eu vou falar delas, e tem a virtude sobrenatural. Mas o que é virtude? O que é virtude? No português, no dicionário, no Aurélio, alguém já... Ou vontade constante de fazer o bem, né? Qualidade, ou seja, coisa boa. Dentro da virtude, o que é virtude? Virtude é uma vontade de ser bom, de fazer o certo, de ter a tendência para o certo. Os instintos, às vezes, nos levam a tendência para o errado. A virtude nos leva a tendência para o certo. E a virtude é que nos faz ver as coisas como são. Ou seja, a virtude nos faz enxergar Deus e a presença de Deus na nossa vida, dentro de nós. Então, nós precisamos trabalhar conosco mais virtudes e vencer os nossos instintos e paixões. É tão interessante que esse final de semana eu escutei um pregador falando de Santa Teresa d'Ávila, que ela falava uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, mas ele falou uma coisa muito, mas muito, muito profunda. Santa Teresa falava que a nossa imaginação é a louca da nossa casa interior. Que a nossa imaginação é o que a gente tem de loucura dentro da casa interior. Não sei se vocês conhecem um pouco Santa Teresa d'Ávila, mas eu tenho descoberto nela uma santa muito profunda em termos de espiritualidade. E é mesmo, doutora da igreja e tudo mais. E ela falava muito da casa interior. Primeira morada, segunda morada, terceira morada. E dentro dessas falas dela, ela fala que a imaginação, a nossa imaginação, é a nossa louca, é a doida de dentro de nós. O pregador até falou, ele brincou assim lá com a gente assim, vira para o seu irmão do lado e fala assim, amarra a sua doida. Porque a nossa imaginação é capaz de nos tirar de Deus. Porque tem hora que a gente acha que a gente está querendo fazer o que Deus quer e, na verdade, nós estamos fazendo a loucura da nossa imaginação. Nós estamos imaginando coisa. Né? E quantas vezes a gente deixa a nossa imaginação viajar? Às vezes, por exemplo, assim, a gente não está numa situação ou a gente está numa situação que o outro fala algo para nós e o nosso instinto já fica um pouco chateado e a nossa imaginação vai criando um tanto de coisa, né? E a louca vai fazendo a gente alimentar. Acontece com você? Acontece, nossa, não, mas alguém fala assim, eu preciso te falar, ou às vezes alguém te dá uma má resposta, e você já logo começa a imaginar coisa daquela pessoa. Por quê? Porque o seu instinto te faz ficar com raiva. Instinto e paixão te faz sentir raiva, ter vontade. E a sua imaginação alimenta tudo aquilo. Então nós precisamos amarrar a nossa doida, né? Amarrar a nossa imaginação e semear dentro da nossa cabeça, da nossa imaginação, um desejo de sermos pessoas virtuosas. Um desejo de sermos pessoas que buscam a Deus de verdade para termos hábitos bons. E aí eu venho falar do organismo sobrenatural. Né? Um organismo sobrenatural. Primeiro, para a gente entender o sobrenatural, nós vamos entender o natural. Né? Natural é aquilo que já existe no homem. Sobrenatural é algo que está além da natureza. São Gregório Magno dizia, o homem tem algo de todas as demais criaturas, porque tem o ser como as pedras, a vida como as árvores, a sensibilidade como os animais e a inteligência como os anjos. Ou seja, nós temos o nosso natural é de tudo que existe.
nós temos como as pedras o ser, né? Nós somos. Assim como a pedra, o chão, nós somos também. Matéria, né? Nós temos dentro de nós vida. Assim como as plantas, como a natureza, nós temos vida. A pedra tem vida? Pedra tem vida? Não. Né? Nós temos sensibilidade como os animais. A planta tem vida, não tem? Mas ela tem sensibilidade? Não. E os anjos, inteligência como os anjos. Os animais têm vida, têm sensibilidade, mas não têm inteligência como os anjos. Então, todos esses outros componentes da natureza, né? Pedra, plantas, animais e até os anjos que são espirituais, falta neles algo que só o homem tem. Porque só o homem tem um conjunto de todas as coisas. Só o homem tem o ser, tem a vida, tem a inteligência e tem a sua sensibilidade. Agora, o que o homem precisa para ser de Deus? Ou para encontrar-se com Deus e para ser aquilo que Deus quer? Do sobrenatural. É o que não vem do mundo criado. Ou seja, o sobrenatural. Algo que está além do ser, da vida, da inteligência e da nossa sensibilidade. Porque às vezes a gente acha que só isso tudo já é algo muito divino. Não. O que vem de Deus é além de tudo isso. Além do que a gente pode ser, além do que a gente sente, além do que a gente pensa, além do que a gente toca, é o que vem de Deus. É o sobrenatural, né? Que não vem do mundo criado. A vida sobrenatural, ou seja, Deus, que é sobrenatural, veio viver a nossa vida para que vivamos a vida sobrenatural de Deus. Aí eu quero que você pegue comigo João 10, 10. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. O que Jesus quer dizer com isso? A vida que Deus tem para nós é uma vida além da vida que a gente tem sem Deus. A vida que Jesus tem para nos oferecer é uma vida sobrenatural. É além da vida que a gente tem sem Deus. Porque vocês concordam comigo que uma pessoa que não conhece a Deus tem a mesma vida natural que a gente tem. Ela acorda, ela faz tudo, né? Só que Deus, ele vem nos dar uma vida em abundância. Além da vida natural que a gente tem. E é essa experiência que nós precisamos ter para sermos evangelizadores com unção. Uma experiência de uma vida sobrenatural. Ou seja, a minha vida aqui, ela é tocada pelo divino. Eu sou alguém tocado por Deus. Gente, sem esse sentimento, dificilmente nós vamos evangelizar com unção. Sem o sentimento de que Deus me tocou, de que o organismo sobrenatural, de que aquilo que vem além de mim me tocou. Porque senão nós vamos levar só um anúncio vazio. Só um anúncio vazio. Porque pense, eu estou falando para vocês aqui disso, que se eu não acredito nisso, se eu não experimento isso, é algo vazio. Então nós precisamos entender que nós precisamos da vida e da vida em abundância que vem da vida divina. Ou seja, para ter uma vida divina, é preciso ter um organismo divino. Vida divina é igual graça santificante. O que quer dizer isso aqui? Para a gente ter essa experiência da vida em abundância, nós precisamos de uma graça que só Deus pode nos dar, que é a graça divina, que é a graça que vem de Deus. Né? A gente às vezes fala assim, eu preciso da graça, Deus precisa me dar uma graça. A graça, né? Vamos pedir a graça de Deus. O que a gente mais precisa para viver uma vida com Deus é a graça de Deus. É aquilo que vem de graça, é aquilo que é sobrenatural. É uma graça que é graça mesmo. Sem a graça, quantas vezes assim, sem a graça, ou seja, sem a ação divina, sem essa Deus que nos vai fazendo ser dele, nós não conseguimos fazer nada de algo sobrenatural. E aí nós temos que entender que esse sobrenatural é evangelização. Evangelização é algo sobrenatural. Nós não anunciamos uma natureza nossa. Quando eu falo de Jesus para as pessoas, quando eu falo do amor de Deus para as pessoas, quando a gente faz um kairós num domingo o dia inteiro, eu não quero que as pessoas experimentem algo natural. Eu quero que as pessoas experimentem algo sobrenatural. Algo divino, algo que vem do céu, algo além de nós. Mas para isso, eu preciso ser uma pessoa que viva o sobrenatural. Eu preciso da graça de Deus.
E aí a graça de Deus é uma graça que nos santifica. É uma graça santificante. Aí o Padre Paulo explica para nós o seguinte, que graça divina é a graça que perdoa os nossos pecados e nos santifica. Porque tudo isso que eu estou falando, e agora a gente toma mais rumo de algo concreto, porque até agora é mais ou menos uma introdução, nós usamos de tudo isso para a gente buscar isso aqui, ó, nos santificar. Dificilmente nós vamos ser ungidos como podemos ser. Às vezes nós vamos ser um pouquinho ungidos. Às vezes nós vamos falar de Deus e as pessoas vão até chorar. Um pouquinho. Né? Às vezes a gente vai pregar com uma emoção ou rezar por alguém, a pessoa vai até ser tocada. Mas se nós buscarmos a nossa santificação, nós conseguiremos ter uma totalidade da unção de Deus. Porque unção, a gente pode rezar muito, a gente pode buscar Deus muito, mas se nós não buscarmos a santidade através da graça divina que nos perdoa e nos santifica, nós não vamos ser completamente ungidos. Eu estava esse final de semana, né, no congresso de comunidades e felizmente a gente encontra com tanta gente, conhece um tanto de amigos, né, conhece pessoas e tudo, mas ao mesmo tempo a gente começa a ter notícia, né? Fulano, né? Aquele pregador. Aí a gente começa a ter notícia que muitas das vezes tem pessoas que às vezes anunciam muito belamente a palavra de Deus, tem até testemunhos de experiências com Deus através do anúncio daquela pessoa, mas o fruto que aquele anúncio produz é um fruto que às vezes não permanece. E a palavra de Deus é clara, né? Por exemplo, quando a gente escuta lá a palavra do semeador, né? Teve a semente que cresceu e depois morreu. E aí, às vezes a gente escuta um pregador que prega belamente. Ele pregou lá e as pessoas foram super tocadas. Só que foi algo vazio. Algo que ficou do momento. Porque não existia uma busca do sobrenatural na vida daquele pregador. Isso é fato, gente. Às vezes a gente fala que não, mas... Por exemplo, se a gente olhar a vida de São Cura d'Ars. Vocês conhecem São Cura d'Ars? Não conhecem? Conhece de nome, né? São João Maria Vianney. Ele foi um santo que ele estudou, mas ele não aprendeu. Ele não aprendia. Ele estudou. Ele custou a ser ordenado. Ele estava lá, ele estudava e custou a ser ordenado. Ele foi assim... Sabe assim, o bispo falou assim, vou ordenar ele, que ele não aprendeu nada do que nós ensinamos, mas vou ordenar ele porque ele já não tem jeito mais de deixar ele aqui. E aí o bispo ordenou São João Maria Vianney. E o que ele fez com São João Maria Vianney? Ele pegou São João Maria Vianney e falou assim, olha, você vai ser padre, tudo, apesar de suas limitações, mas eu vou te mandar para uma paróquia, você vai ser pároco de uma paróquia. Só que mandou para uma cidade chamada Arce. Essa cidade era uma cidade que não tinha quase católico nenhum, que ninguém ia à missa lá, era uma cidade assim. Aí ele mandou ele para lá por quê? Porque aí ele ia pregar na igreja e ia ter quase ninguém mesmo, não tinha problema ele não saber. Só que São João Maria Vianney, ele era um homem que queria ser santo. E a vida dele era uma vida que contava com a graça divina e que buscava se santificar. E aí, com essa vida de São João Maria Vianney, o que foi acontecendo? As pessoas foram sendo atraídas pela vida dele. Ele não conseguia pregar, mas ele atendia confissão. E aí, quando ele atendia confissão, ele começava a rezar pelas pessoas. As pessoas na confissão tinham experiências maravilhosas com Deus. E aí ele foi confessando. E aí Deus revelou para ele que Ars, aquela cidade, precisava ser purificada do pecado. E aí ele foi um padre que ficava quase que 24 horas atendendo confissão. E hoje ele é padroeiro dos padres. São Cura d'Ars. A cidade se converteu. As pessoas voltaram para a igreja. E aí as pessoas iam lá no sermão dele, ele não tinha um sermão maravilhoso, mas ele tinha unção, ele tinha graça santificante, ele tinha algo sobrenatural. Meus irmãos, mais do que conhecer Deus, e o conhecimento é importante, eu até disse isso, né, que às vezes Deus buscar no vazio da nossa mente algo para a gente anunciar não vai ser fácil, e não vai conseguir achar, mas mais do que o conhecimento, nós precisamos buscar a santidade. Nós precisamos contar com a graça de Deus que nos santifica, que nos faz ser pessoas que anunciam o sobrenatural e que vivem o sobrenatural, que experimentam o sobrenatural.
Nós não cremos num Deus, nós não buscamos um Deus, nós não anunciamos um Deus da natureza, que não é um Deus que é sobrenatural, é uma graça que é divina, que nos perdoa, que nos santifica, que nos transforma. E isso só vai ser anunciado verdadeiramente se for vivido verdadeiramente. Se nós não vivermos verdadeiramente isso, dificilmente nós vamos anunciar isso verdadeiramente. São João Maria Vianney, ele é padroeiro dos padres, não porque ele foi um grande pregador, não porque ele fazia missas maravilhosas, não. Porque ele era um homem que buscava a santidade. Você quer evangelizar? Busque a santidade. Isso é o primeiro passo. Claro, nós temos que buscar técnica, conhecimento, e nós vamos falar de tudo isso aqui, mas sem buscar a santidade, nós somos um anunciador de algo vazio, sem muitas coisas. E aí, nessa questão da santidade, peguei algumas declarações de santos, né? Porque tem hora que a gente fala assim, o que é ser santo, né? Aí fala, ser santo é caminhar com Deus, ser santo é não ter pecado. Mas aí eu quis pegar 4 santos que o padre citou lá, que eu achei que, assim, que vem perfeitamente para nós, dentro da nossa busca de santidade. São Paulo fala que santidade é viver a plena configuração com Cristo, ou seja, nossa cristificação. Né? Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Isso é ser santo. Ou seja, é alguém olhar para mim e, além de me ver Cristo em mim. Eu sou uma pessoa que vive a vida de Cristo. São Tomás dizia que a perfeita união com Deus através do amor. São Tomás dizia que não tem jeito da gente ser santo se a gente não amar, não viver o amor. São João da Cruz já dizia que é a habitação da Trindade na nossa alma. Ou seja, é Deus que habita dentro de mim verdadeiramente, na minha alma. Tem jeito de Deus habitar numa alma que está em pecado mortal? Não. Mas então quando eu estou em pecado mortal, Deus não habita na minha alma? Não, eu crio uma barreira entre eu e Deus. Eu tiro, né, de dentro de mim a graça de Deus. Isso é fato. Não tem jeito de a gente fugir disso. E Santa Teresa d'Ávila dizia que santidade consiste em querer o que Deus quer. Então a gente pode juntar as 4 coisas, né? Viver Cristo, viver o amor, deixar Deus habitar na nossa alma a todo momento e querer a vontade de Deus. Isso é ser santo. Para a gente ter a graça sobrenatural, para a gente viver um organismo sobrenatural, nós vamos buscar essas coisas aqui. Plena configuração com Deus, união pelo amor com Deus, deixar Deus habitar a nossa alma e querer a vontade de Deus. Graça atual. A última parte, né, da nossa partilha de hoje. Graça atual. O que é graça atual, né? É a graça que vem para nos acordar. O que é graça que vem para nos acordar? É a graça que vem para nos tirar do nosso comodismo. Para nos tirar daquilo que a gente às vezes tem vivido e não tem nem se preocupado. Daquilo que a gente tem feito, né? Que vem nos acordar para nos dar a vida com Deus, para nos levar para Deus, para nos fazer estar junto de Deus. E como que essa graça atual acontece? Como que a gente é acordado para o sobrenatural? Pela vida de oração. Aí tem uma frase, ou você tem uma vida de oração séria, ou não será santo. Ou você tem uma vida de oração séria, ou não será santo. E aí é muito forte. Se a gente quer algo sobrenatural, a gente quer a nossa santificação. O sobrenatural em nós é a nossa santificação. Ou a gente reza, ou a gente não vai ser santo. Né? Então, para a gente ter a graça atual e buscar a santidade, primeiro, a gente tem que acordar para a graça. Segundo, a gente tem que ter uma vida de oração. E terceiro, precisamos amar a Deus. O amor nos torna aquilo que amamos. Precisamos amar Deus verdadeiramente. É tão interessante que até o Lucas falou disso na celebração aqui antes da nossa aula. E eu achei muito de Deus que ele disse assim. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou deixar tudo, né? Pedro perguntou para Jesus no Evangelho, né? Deixamos tudo. E o que a gente vai ganhar com isso? E aí Jesus deu uma promessa para ele, né? 100 vezes mais, e E tem hora que eu fico pensando assim, será por que a gente entrega a nossa vida para Deus? Para a gente ter os benefícios ou porque a gente ama a Deus? Para a gente ter os benefícios ou porque a gente ama a Deus?
Se for pelos benefícios, nós vamos até ter uma vida íntegra, boa, mas nós dificilmente vamos alcançar a santidade. Porque nós só vamos conseguir ser santo se amarmos a Deus acima de todas as coisas. Se amarmos a Deus acima de todas as coisas. Acima de tudo. Acima dos nossos filhos. Esses dias eu vi uma experiência linda com o Lucas, meu filho. E eu nunca falei isso para ele, mas não sei de onde que ele tirou. Mas toda noite a gente reza, isso não é novidade para vocês. E um dia, na Páscoa, né? Durante toda a Páscoa, o Lucas, no agradecimento da noite, ele agradecia porque Jesus ressuscitou. Ele, obrigado, Jesus, porque o Senhor ressuscitou. Obrigado, Jesus, que ressuscitou. Aí um dia ele falou assim, papai, a gente tem que amar mais Jesus do que tudo, né? Eu falei, Ele falou, então eu vou amar mais Jesus do que eu te amo, viu? Ele falou para mim. Eu falei, tudo bem. Ele falou, vou amar mais Jesus do que eu amo a Lelê, do que eu amo a mamãe, do que eu amo... Aí ele foi falando todo mundo, né? Mais Jesus. Só que, claro, assim, talvez a consciência dele ainda não tenha dimensão de tudo isso. Só que, graças a Deus, que já está sendo plantada uma semente no coração dele. E é essa semente que nós temos que plantar dentro de nós. Amar mais a Deus, e a gente que é pai, que é casado, do que os nossos filhos, do que a nossa esposa, do que o nosso esposo. Um amor a Deus que ultrapassa a nossa inteligência. E aí nós vamos nos tornando aquilo que amamos. Ou seja, quando eu amo demais algo, eu começo a me fazer parte daquilo. Né? O casamento, por exemplo, se a gente se torna uma só carne, é através do amor. Do ato conjugal, Mas tem gente que faz relação sexual fora do casamento. E são uma só carne? Não, o amor que faz uma só carne. Ou seja, nós vamos nos tornando aquilo que amamos. Vou passar para frente que vem. Dentro das graças atuais, para a gente fazer o desenvolvimento concreto dela, porque a gente tem que acordar para Deus, que é o slide passado, ter uma vida de oração e amar a Deus. Mas como que a gente vive isso na prática? Na prática é através das virtudes que eu já falei lá atrás. Vocês lembram das virtudes? Então tem as virtudes naturais. O que é uma virtude natural? Bons atos repetitivos que se tornam hábitos. Ou seja, bons hábitos são virtudes. Pessoa educada. Ela é educada para comer. Isso é uma virtude. Isso é um bom hábito. É uma pessoa educada com os outros. E ela faz isso todo dia, isso se torna hábito. Tudo de bom que você faz e que se torna um hábito, se torna uma virtude. E isso te ajuda a ser santo. Não é só as sobrenaturais que nos ajudam a ser santo, não. Não adianta nada eu querer todas as virtudes sobrenaturais, que Deus me dê a fé, que Deus me dê a virtude disso, daquilo, as teologais, as cardeais, se eu não tenho virtudes naturais. Porque se o sobrenatural não age no natural, não existe. Porque Deus não vai santificar, não é o nosso espírito. Deus vai santificar a nossa vida humana. Deus santifica a nossa humanidade. Ou seja, eu quero ser santo, e aí eu rezo muito, aí eu busco a Deus, eu amo a Deus, mas eu sou um cavalo com as pessoas. Então, o seu amor a Deus, as virtudes sobrenaturais na sua vida, elas não estão fazendo efeito. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, e essa a gente pode fazer com o nosso esforço próprio, é buscar sermos pessoas virtuosas, ou seja, ter bons hábitos. Bons hábitos. Uma pessoa que tem bom hábito, ela se torna necessariamente uma pessoa virtuosa das virtudes naturais. Agora, as virtudes sobrenaturais são aquelas que Deus infunde em nós. Ou seja, por nós mesmos, nós não conseguimos. As naturais a gente consegue por esforço próprio. A sobrenatural a gente não consegue com esforço próprio. Eu posso até tentar, mas elas não conseguem. E aí, né, lá no início eu falei dos dons, e aqui eu só citei uma coisa interessante, porque a busca da santidade é uma caminhada, concordam? Nós estamos numa caminhada. As virtudes nos ajudam a ir nessa caminhada, que tem que ter vida de oração, que tem que ter o acordar de Deus e que tem que ter o amor a Deus. Então, se eu tenho amor a Deus, se eu tenho vida de oração e se eu me deixo despertar para Deus, eu estou numa caminhada. Nessa caminhada, para eu chegar mais rápido, as virtudes são os meus remos. Aquilo que me leva, né? Que eu vou remando para Deus. Agora, os dons do Espírito Santo, e aí tem uma diferença
depois no próximo slide vai falar de dom e de carisma, né? Você sabe qual que é a diferença de dom e de carisma? Quem sabe? Não? Não. Os dons do Espírito Santo e os carismas do Espírito Santo. Falando dos dons, que são as virtudes que vêm de Deus e os dons. Os dons do Espírito Santo e os carismas do Espírito Santo. Qual que é a diferença deles? Do outro, isso mesmo. O dom é aquilo que vai nos santificar. Os 7 dons do Espírito Santo, vocês sabem? A próxima aula minha é sobre eles. Vocês sabem quais são os 7 dons do Espírito Santo? Todos esses dons são para a sua santificação, sabia? Não são para a santificação dos outros. Agora, os carismas que Deus nos dá, eles sim são para a santificação da igreja. São para a edificação do outro. Né? Ou seja, o único carisma que a gente tem benefício próprio dele, mas não é para santificação, mas para benefício próprio, é o dom de línguas. Sabia disso? O único carisma que a gente tem benefício próprio é o dom de língua. Quando eu tenho uma profecia, quando eu tenho um carisma de fazer cura, ele não muda nada dentro de mim. Ele muda só no outro. O dom de línguas não nos santifica, nos ajuda a interceder. É o único dom que é benefício próprio, mas não é para a nossa santificação. É também para nos ajudar a rezar, mas a rezar para viver para o outro, né? Então, as virtudes são os remos e os dons são velas, ou seja, os dons também nos levam mais longe. Agora, o primeiro grande dom de Deus é o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. O primeiro dom de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus que nos... O que é o Espírito Santo? É o Deus que nos santifica. Deus Pai, Criador, Deus Filho e Deus Espírito Santo, santificador. Então, o primeiro grande dom que a gente precisa ter na nossa vida para vivermos a graça sobrenatural, para vivermos a graça atual, é o Espírito Santo. E nós não podemos perder isso de vista. Não dá para sermos evangelizadores, não dá para sermos pessoas que buscamos a santidade, se não clamarmos o Espírito todo dia. Se não pedirmos o Espírito Santo sempre, com os dons que ele tem para nos santificar. Você não vai conseguir ser santo, amar a Deus, ter vida de oração, evangelizar, se não for por graça do Espírito Santo, se não for por clamor ao Espírito. Então, as virtudes nos levam aos dons, ou seja, as virtudes nos levam para o Espírito Santo. Os 7 dons do Espírito Santo são antenas que captam as inspirações de Deus e nos capacitam a agir de forma divina. O dom do Espírito Santo é quando claramente não sou eu que faço, é Deus que faz em mim. Dom é diferente de carisma. O que foi? Dom é diferente de carisma. Nós já falamos disso, né? O dom do Espírito Santo só se manifesta em estado de graça. Esse aqui eu pus em negrito, porque eu sei que agora o tempo está curto, mas eu quero falar dele. E na próxima aula eu já vou deixar um adendo, porque nós vamos entrar nos dons. O dom do Espírito Santo só se manifesta em estado de graça. O que é estado de graça? Sem pecado mortal. Não dá para a gente falar que tem dom do Espírito Santo, e aí são 7 dons do Espírito Santo, não é carisma. Diferente. Não dá para falar que eu estou agindo sob dom do Espírito Santo, ou seja, que eu estou agindo sob a inteligência, sob o conselho, né? Aqui, ó. Até peguei aqui os dons. Sabedoria, entendimento, ciência, temor, conselho, piedade, fortaleza e temor. Não dá para eu falar que eu estou agindo nesses dons se eu estou em pecado mortal. Conclusão. Vamos concluir para me fechar tudo que eu falei e ir no término de coisas. Primeira coisa, eu queria que vocês gravassem 3 coisas no coração de vocês. Para vocês experimentarem o sobrenatural de Deus, vocês precisam ser acordados por Deus. Vocês precisam que Deus toque vocês. E isso tem que acontecer no cotidiano nosso. Deus tem que me acordar. A segunda coisa, eu preciso ter vida de oração. E a terceira coisa, eu preciso amar a Deus. Se eu viver essas 3 coisas, eu consigo alcançar uma busca de santidade. E aí, o segundo passo, buscar ser uma pessoa virtuosa. Uma pessoa que vive virtude. Uma pessoa que conta com a graça de Deus. Deus quer que vivamos a vida dele. Gente, nós estamos nesse mundo para sermos sinais de Deus.
de Deus. Um evangelizador, um missionário é um sinal de Deus. É alguém que é Deus presente na vida do mundo. É alguém que está ali anunciando Deus como um sinal de Deus. Para evangelizarmos com unção, só buscando a santidade, pois é nessa busca que nos tornamos presença real de Deus. Tem como eu ser uma pessoa que é vida de Deus, que é sinal de Deus no mundo, que anuncia Deus, se eu sou uma pessoa que estou em pecado, que eu dou conta testemunho? É tão triste, é triste, quando a gente escuta assim, nossa, sabe aquele pregador lá, aquele cara que prega lá maravilhosamente bem? Então, você sabe que ele faz isso, isso, isso. Não é ruim quando a gente escuta isso? Não estou dizendo que a gente não tem que ter pecado, mas nós temos que ter uma vida reta, uma vida que é condizente com aquilo que a gente faz, tem uma coerência no que anunciamos. Eu sou casado. Imagina eu, em nome da minha miséria e do pecado, eu traí minha esposa. Isso não é simples, não. Isso não é simples. Em nome da... mas é tão difícil. Eu dei um contra-testemunho. Gente, isso não é simples. Isso tira toda a unção de um anúncio da palavra de Deus. E não tem como falar que é de outro jeito. Em nome da misericórdia. Em nome da misericórdia... Se eu preciso de ajuda, então eu não vou anunciar. Se eu preciso de ajuda, então não vamos pôr à frente. Agora, tem gente que às vezes acha que em nome da misericórdia, e gente, está muitas das vezes em várias áreas da nossa igreja. Em nome da misericórdia, a pessoa, não, mas eu tenho que incluir ele, que senão ele vai afastar mais. Quantas pessoas? Quantas pessoas acham que ser de Deus é às vezes tocar, cantar, pregar, ajudar? Não, isso não é ser de Deus. Isso é, depois que eu sou de Deus, eu dou fruto para Deus. A evangelização é fruto do que eu sou. Então, a busca de santidade, ela é essencial para sermos evangelizadores. E ela vai acontecer pelas virtudes. E eu vou repetir isso para você gravar isso. Ela vai acontecer no acordar de Deus na sua vida de oração, no seu amor a Deus, que vai te levar a ser uma pessoa virtuosa. Sendo uma pessoa virtuosa, você vai ter os dons do Espírito Santo. Tendo os dons do Espírito Santo, você vai alcançar a santidade. Esse é o caminho, o itinerário, né? Como é que é o itinerário? Vamos notar, então. As 3 primeiras coisas. Quais que são as 3 primeiras? Já falei um tanto de vezes. Acordar. Oração. Amor. Depois disso vai nos levar a ser o quê? Virtuosos. Virtuosos. Nós vamos conseguir. As virtudes nos levam para os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo nos fazem ser santos. Esse é o itinerário. Do sobrenatural. Do sobrenatural. Porque se nós formos anunciar algo natural, aí o nosso anúncio é um anúncio qualquer. Nós vamos ser bons palestrantes. O Walter falou isso no início, né? Vamos ser bons palestrantes. Pessoas que fazem maravilhosas palestras. E não é isso que Deus quer. Sem unção não somos instrumentos de Deus, mas instrumentos de nós mesmos. Não é verdade? Quantas pessoas falam bonito de Deus, mas estão falando no fundo de si mesmo. Porque não tem unção. Não tem unção. Contam casos de si, falam de si, conhecem a palavra, mas no fundo é um anúncio vazio. Por fim, já temos a semente, que é a vocação à santidade. Precisamos regar com a graça atual. Ou seja, a semente para você ser santo, teve um aí que falou que não parece ser fácil, né? Realmente não parece. Parece ser fácil, né? Só que eu vou dizer para você, não é difícil não, sabe por quê? Já tem a semente dentro de você. Você nasceu para isso. Você não nasceu para outra coisa. Você não nasceu para ser algo diferente disso aqui, não. Diferente disso aqui é seguir os seus instintos e paixões, que nós falamos no início, que vão te desvirtuar daquilo que você nasceu para ser. Não sei se vocês sabem, mas até o Concílio Vaticano II se tinha um entendimento que santidade era só para padres religiosos.
no Concílio Vaticano II, começaram a entender que Deus queria que todas as pessoas fossem santas. Todo mundo tem que ser santo. Então, uma graça universal. Ou seja, tem uma semente. A vocação à santidade é a semente que tem dentro de nós. Tem uma semente dentro de você para você ser santo. Ah, mas é difícil. Olha, se existe uma semente, ela precisa ser só trabalhada. E esse trabalho é através de um desejo. É através de uma reta intenção. É através de seriedade. É olhar para a minha vida diante do meu acordar de Deus, da minha vida de oração, do amor a Deus, de tudo que Deus quer fazer, com muita seriedade. Não olhar como brincadeira. E aí eu consigo alcançar e fazer com que a semente cresça e produza fruto. E realmente eu consiga ser santo. Então, dentro de tudo que partilhamos, no início eu não sabia da música que a gente tinha cantado. Aquela música, como é que chama a música? Nós cantamos no início. Sou do meu amado, né? Não sabia que a gente ia cantar ela, mas no momento que a gente cantava, Deus colocava no meu coração. Essa é a resposta que Ele precisa de nós. De quem você é. De quem você é. Porque às vezes a gente até diz que é de Deus. Só que se isso aqui não está latente em nós, ou nós não estamos convencidos disso, nós não somos de Deus ainda. Nós não estamos precisando acordar. Nós estamos precisando chegar lá no início. Eu sou de Deus, mas eu não rezo todo dia. Eu sou de Deus, mas eu não cumpro minhas regras de oração. Eu sou de Deus, mas eu amo a Deus, mas eu gosto muito mais de fazer o que eu quero. Eu sou de Deus, mas eu não busco ser virtuoso. Eu não busco ter hábitos bons. Então, eu preciso acordar para realmente eu ser de Deus. E a partir do acordar, viver todo o itinerário para buscar a santidade. Eu sei que às vezes é muito complexo do que nós falamos, mas até então eu não tinha conseguido encontrar um caminho tão concreto da busca de santidade que não fosse como esse que eu aprendi. Não, justamente, porque até então a gente escuta muito falar de santidade, não escuta? E aí a gente fala assim, o que eu tenho que fazer para ser santo? Agora você sabe. Acordar para Deus, ter uma vida de oração e amar a Deus. Buscar ser virtuoso e através das virtudes buscar os dons do Espírito Santo. Aí os dons vão te fazer ser santo. Ou seja, nós encontramos um caminho. Um itinerário que se a gente seguir ele não tem como dar errado. Amém?